bem-vindos ao Historizando. Como foi falado no vídeo anterior, os períodos e os marcos históricos são importantes na hora de estudar. E hoje a gente vai falar de história do Brasil. Bom, a gente estuda a história do Brasil a partir de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. É claro que eu estou falando do Enem, ou de alguma prova de escola, algo assim. Os historiadores estudam o Brasil antes disso, já que aqui tinham várias tribos indígenas diferentes, com vários costumes diferentes, que a gente conhece hoje graças ao estudo dos historiadores e dos antropólogos, entre outros pesquisadores. Mas vamos continuar então pensando na escola, pensando no Enem, pensando no vestibular. A partir de 1500 a gente começa a história do Brasil. De 1500 a 1530 chama-se período pré-colonial. Por que pré-colonial? A princípio, os portugueses não mostraram um grande interesse ao chegar no Brasil, porque não encontraram ouro. Então, como não encontraram, acabaram não colonizando as terras ou não ocupando essas terras, explorando apenas o pau-brasil e fazendo trocas comerciais com os indígenas. Já o período colonial é de 1530 a 1808. Alguns falam que o período colonial dura até 1822, e eu vou explicar por que daqui a pouco. Mas antes disso, vamos pensar em algumas datas importantes do período colonial. 1533 é a implantação das capitanias hereditárias no Brasil. Em 1548 é a implantação do governo geral. Em 1580, a União Ibérica. E no final do século XVII, é a descoberta do ouro no Brasil, mais especificamente nas regiões de Minas Gerais e São Paulo. Bom, a gente vai trabalhar cada período histórico com calma, por isso não se aflijam. Essas são algumas datas importantes do período colonial brasileiro para a gente lembrar. 1750 também é uma boa data, porque é de 1750 que entra o período pombalino, que ocorre então várias mudanças na colônia brasileira, que são então relevantes para algumas mudanças que vão acontecer no Brasil. A partir de 1808, tem a chegada do Dom João VI no Brasil, e por isso começa o chamado período imperial. Mas a gente não deixa de ser colônia de Portugal. Só que o Reino de Portugal vem para o Brasil. A sede do Reino Português fica no Brasil a partir de 1808. Por isso, alguns falam que a questão colonial do Brasil muda bastante. E aí a gente começa a chamar de período imperial em 1808. Então, a chegada do Dom João VI é uma data importante nessa época. Nessa mesma época também ocorre a abertura dos portos, fazendo com que o pacto colonial ou o exclusivismo metropolitano acaba rompendo. Então, a gente não tem mais exclusividade só de comercializar com Portugal. A gente comercializa com outras terras, principalmente a Inglaterra. Em 1822, finalmente acontece a independência do Brasil, que o Dom Pedro I vai estar lá proclamando. Por isso que a gente termina aí o ciclo da colônia brasileira. Em 1888, também é uma data muito significativa, porque é a abolição da escravidão no Brasil. Já em 1889, bem coladinho com a abolição, está a proclamação da República, que é um período importante também, que aí o Dom Pedro II e toda a família real vai embora do Brasil. A partir de 1889 até 1930, acontece a Primeira República, conhecida também por República Velha, mas muitos historiadores não veem esse nome de uma forma positiva, porque República Velha é pejorativo. E quem nomeia a República Velha é o período posterior. Então, são os governantes, a Era Vargas, que vai nomear como República Velha justamente para essa imagem ser mal vista da Primeira República. Por isso, República Velha. Em algumas provas aparece República Velha, aparece Primeira República. Isso não é relevante, mas eu gostaria que vocês chamassem de Primeira República, então República Velha, fica mais bonito. Em 1930 até 1945, é chamada a Era Vargas. E por que Era Vargas? O governo de Getúlio Vargas, então, vai durar esses 15 anos. Mas uma coisa legal de se saber é que ele não vai ser eleito pelo povo nenhuma dessas vezes nos 15 anos da Era Vargas. Ele só vai ser eleito posteriormente na década de 50. Após a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas, então, se retira do poder e entra um período que a gente chama de período democrático, porque são 5 presidentes eleitos pelo voto,
quer dizer, mais ou menos, mas isso a gente vai ver mais tarde. Depois desses 5 presidentes, entra a ditadura militar, que vem de 64 até 85. Um período muito duro na história brasileira, mas não significa que não teve nenhum crescimento ou nenhuma mudança positiva. Cuidado com isso, porque muitas vezes o Enem ou alguma outra prova cobra uma visão um pouco mais ampla. É claro que a ditadura militar teve muitas dificuldades, torturas, mortes, e eu não quero que ela volte, por favor. Mas também a gente não pode ver um período histórico só com um lado negativo ou só com um lado positivo. Galera, a gente não tá num filme de Hollywood. Não existe o vilão, não existe o bandido, não existe a mocinha. Depois da ditadura militar de 85, a gente tem um período chamado de redemocratização. E por que o re? Porque a gente ficou um longo período, então, sem a democracia, sem o voto livre, um período muito complicado. Então, de 85 até 2015, a gente tem um período de redemocratização, com alguns presidentes que foram, inclusive, reeleitos, como o FHC, o Lula e agora a Dilma. Esses são os períodos da história do Brasil. É bom saber e ter uma noção de quando acontecem esses períodos. Não decorar, é claro, como a gente já discutiu, mas sabendo mais ou menos quando acontece, eu juro pra vocês que vai ficar mais fácil de estudar a história, beleza? Espero vocês no próximo vídeo, vamos continuar historizando. Um beijo e até a próxima!